Amém. Mais uma vez, graça e a paz seja com todos. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 22. Mateus capítulo 22. 22. Quem não trouxe Bíblia pode abrir no tablet, no smartphone. Não é pecado não. Só não vai dar para você anotar, né? O que é ruim. Olha como que é a minha Bíblia. É mais fácil quando anotamos, né? E quando Deus fala, você anota, e quando for ler novamente, está ali aquilo que Deus falou com você. Então é melhor a Bíblia de papel. Amém? Vamos ler? 22, versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ofenderam e mataram, ou ultrajaram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas, e incendiou suas cidades. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, ou vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche os seus olhos por mais um momento. Senhor, a tua palavra é a verdade que liberta, que transforma e que nos dá vida. Senhor, em nome de Jesus, concede a nós o espírito dessa palavra. Revela-nos em que espírito o Senhor deseja falar conosco. Prepara o nosso coração e nos dê entendimento, para que saiamos daqui diferente da maneira que entramos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mateus 22, parábola das bodas, né, vai trazer. Jesus usava diversas figuras de linguagem, diversas alegorias e analogias ele fazia ao longo da sua caminhada, ao longo das suas pregações, para deixar uma mensagem espiritual, deixar uma verdade espiritual, para que os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, pudessem entender de maneira mais clara como funcionavam os princípios e valores do reino. E Jesus traz para nós aqui a parábola das bodas. O que significa bodas? Bodas é a festa de casamento, amém? As bodas é a festa, né? Nós falamos aqui de vestes nupciais. Quem que veste de núpcias? Diga a noiva. A noiva se veste, né? Então as parábolas das bodas fala de uma festa, né? E fala de o casamento.
que nós teremos com o nosso Cristo, amém? Quem é noiva do Cordeiro aqui, levanta a mão. Eu acho interessante que a Bíblia, ele vai trazer o seguinte, no versículo 2, olha aí. O reino dos céus é semelhante, não é aquilo de fato, mas é semelhante, é como se fosse, é aparente. Então Jesus está falando da aparência do reino, para que quando eles olhassem para uma festa de casamento, para as bodas, e vissem a noiva entrando para se encontrar com o noivo, e visse toda a festa, que naquela época eram 7 dias de festa, amém? A hora que eles entendessem que eles fossem a uma festa de casamento e vissem tudo isso, eles pudessem entender o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo que nós somos a noiva, que Ele é o nosso noivo e que um dia nos encontraremos com Ele vestido de vestes nupciais e participaremos da grande festa das bodas juntamente com Ele. Então eles iam lembrar disso na hora que eles estivessem participando de uma festa de casamento. E eu acho interessante que Jesus começa assim: um certo rei que celebrou as bodas de seu... Quem é o rei que celebrou as bodas do filho? Deus Pai. O rei aqui é Deus Pai, que vai preparar a festa para o seu filho Jesus se encontrar com a sua noiva, que somos nós, a igreja. Amém? E o versículo 3 diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Esse primeiro momento aqui, porque o sonho de Deus, irmãos, desde o início, desde o princípio, foi habitar no meio dos homens. Deus nos escolheu para a sua habitação, nos escolheu para revelar a sua glória, e Deus no seu coração desejou estar conosco em todos os dias, em todo o tempo, por toda a eternidade. E esse propósito, ele não foi frustrado, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, amém? Mas ele foi interrompido por um momento quando o homem pecou. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, essa manifestação, essa glória de Deus que se manifestava ali no jardim do Éden, na viração do dia, todos os dias, aonde Deus juntamente habitava com Adão, a glória de Deus, a presença de Deus habitava juntamente com Adão, porque o jardim do Éden representa o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus é manifesta o tempo todo, amém? E nesse momento, quando Adão peca, esse desejo de Deus, essa vontade de Deus de habitar o tempo todo com o homem, ela foi interrompida por um momento, mas ela vai se cumprir em Cristo. Então Deus sempre sonhou, e durante toda a caminhada, durante toda a história da humanidade, desde quando Adão pecou até agora, Deus revela o mesmo desejo a nós, a toda a humanidade. Quando Deus pede a Moisés: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio. Moisés vai e faz um tabernáculo, conforme Deus tinha mandado ele fazer, e ali representava a presença de Deus no meio do povo, representava o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, olha, presta atenção no versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Quem são estes servos que Deus enviou primeiramente? Os profetas. Os profetas foram enviados para testemunhar do Messias, dessa graça, a todos os judeus. Mas o que aconteceu? E estes não quiseram, não aceitaram o convite dos profetas. E olha o que a Bíblia diz: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado e meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Aqui são outros servos. Quem são? São os apóstolos e o próprio Cristo chamando para as bodas. Por que o boi cevado está morto? Porque o boi cevado aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. E ele está dizendo: já está
tudo preparado. O que você precisava para poder ser convidado para a festa foi preparado, o boi cevado foi morto. Jesus foi morto e crucificado, nos dando, abrindo para nós o caminho e nos dando o convite. Porque o convite para a festa nos é dado no momento em que Jesus disse: está consumado. Jesus enviou os apóstolos, Ele mesmo chamou para as bodas, mas o que aconteceu? Eles, porém, não fazendo caso, versículo 5, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Os apóstolos foram perseguidos porque o judeu não aceitou o convite, não aceitaram o chamado para as bodas. Por que eles não aceitaram? Porque não creram na mensagem, não creram na mensagem do rei, não acreditaram que estava tudo preparado. E isso acontece conosco muitas vezes. Às vezes nós não acreditamos que tudo já está preparado, que a festa das bodas está próxima. E nós não aceitamos o convite, e quando aceitamos o convite, não nos aprontamos apropriadamente para participarmos da festa. Porque você não pode participar da festa de qualquer maneira. Ser convidado é uma coisa, mas estar preparado para participar da festa é outra coisa. E esses servos perseguiram os apóstolos, mataram os cristãos. Foi assim que aconteceu, sim ou não? Por que os judeus fizeram isso? Porque não creram na mensagem. Não lhes foi revelada a palavra. Os sentidos, os olhos estavam obscurecidos para aquilo que Deus estava falando. Agora, por que eles não tiveram revelação? Porque o coração deles eram maus e estava endurecido, não receberam a palavra de bom grado. E quando nós não abrimos o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nós, não nos é revelada a palavra e nós andamos em escuridão e trevas. Você pode estar aqui hoje, a igreja está cheia, glória a Deus por isso, mas muitos vão sair daqui da mesma maneira que entrou, infelizmente. Por quê? Porque não está recebendo a palavra de bom grado. Porque nós constantemente, irmãos, tem uma pesquisa que para você ouvir uma pessoa, a primeira coisa que você faz é medir quem está falando. Quem é que está falando? É fulano, então eu vou ouvir. Se você conhece a pessoa que está falando, convive com ela, vê os defeitos, geralmente você fala: ixi, olha quem vai falar. E aí o seu coração já se fecha nessa hora. O seu coração já se fecha e você já não presta mais atenção. Qualquer coisinha tira a sua atenção. E isso é artimanha do maligno. Porque o maligno, ele não quer que a semente caia em solo fértil. Porque a palavra que o pregador prega não é a dele, mas é a de Cristo, amém? E é uma palavra que traz vida. As minhas palavras são espírito e vida. E quando nós recebemos a palavra de bom grado, ela produz vida em nós. Ela nos transforma. E ela traz bênçãos. Então o inimigo, entendendo isso, sabendo disso, ele não quer que a palavra chegue ao seu coração. Ele não quer que você receba de bom grado. Então por isso que ele faz de tudo para chamar a sua atenção, para te distrair. Por isso que ele traz a sua mente: mas aquele que está pregando, rapaz, ele também é pecador, peca. Olha quem está falando. E aí você fecha o seu coração. E quando nós fechamos o nosso coração, irmão, não temos revelação da palavra. Olha o que diziam: não é este o carpinteiro? Não está entre nós sua mãe e os seus irmãos? Não veio este de Nazaré? Quem é ele para falar do reino dos céus? Quem é ele para falar? Você está me entendendo? E os judeus fecharam o seu coração para isso, porque eles se achavam os detentores da revelação. Pode vir alguma coisa que presta de lá?
da Galileia, de Nazaré. Era essa a palavra. E o problema é o seguinte, irmãos, que quando nós não honramos a palavra de Deus e os homens que trazem a palavra de Deus, nos é impedido a bênção. A Bíblia diz em determinado momento que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Porque não creram. Agora, por que eles não creram? Porque eles conheciam Jesus desde a infância e não o honraram como tal, como um profeta, como um mestre. E Jesus ali não pôde fazer milagres. Quero deixar primeiro para você, comece a abrir o teu coração para a palavra. Pare de medir quem é que está falando, comece a medir o que você está ouvindo. Está escrito, é a palavra de Deus, não é do homem. Amém? Essa palavra vai produzir vida em você. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se ou enfureceu. E enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha que interessante isso. Os judeus perseguiram os cristãos, mataram a Cristo, perseguiram os cristãos. No ano 70 depois de Cristo, Deus levantou um general, um matador, um sanguíneo. Deus levantou esse cara. E Deus usou o general Tito para ir a Jerusalém, destruir o templo, botou fogo no templo, matou um punhado de judeu, levou o povo, tomou a cidade, destruiu o templo. A partir daquele momento o templo nunca mais foi reconstruído. Por quê? Porque não aceitaram a palavra, não receberam. Jerusalém foi totalmente destruída, a maioria dos judeus tiveram que fugir, e ali, até hoje, no lugar do templo onde era o templo erguido ao Senhor, tem um outro templo, tem uma mesquita, né, como que é o nome? Domo da Rocha que eles falam? Que eles chamam? Né? Quem conhece de histologia? Tem nada a ver com histologia com isso, irmãos. Mas agora tem uma mesquita muçulmana, propriedade muçulmana lá. E Deus falou que esse templo ia ser reconstruído. Então eles estão esperando a promessa do templo se reconstruir para a volta do Messias. Jesus vai fazer isso. Amém? Quando Jesus voltar para as bodas. O templo será reconstruído. Irmão, essa mensagem é profética. Ainda que esteja difícil de entender, talvez eu não estou conseguindo me expressar da maneira como devo. Mas essa é uma mensagem profética para os nossos dias. Que nós, como noiva, devemos estar preparados para as bodas. Por quê? Porque o boi cevado já foi morto e tudo está preparado. Olha o que Jesus diz: eu vou para o Pai vos preparar lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Irmão, está tudo preparado, está tudo pronto. Vamos continuar, versículo 8, então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por que eles não eram dignos? Eles não aceitaram o convite, porque o rei que os chamou, os fez dignos. Foi o rei, porque ninguém era digno de estar na presença do rei, a não ser que o rei dissesse, pode entrar na minha presença, eu te faço digno. Nós não somos dignos de estar na presença do Senhor, mas através de Cristo, Ele nos fez digno, amém? Olha aí, e depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Essa palavra se estende para nós, porque a partir daí, João 1,11 diz assim, veio para os que eram, todavia os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. E agora, irmãos, como os judeus, o povo do Senhor, eleito, escolhido,
Aqueles que faziam parte das promessas, das alianças, Deus precisava vir para eles primeiro. Porque era o seu povo, eram os seus filhos. Mas esses os rejeitou a Deus. E agora Deus estendeu o convite a todos nós. Glória a Deus por isso. E aqui começa a pregação do evangelho aos gentios, a nós. E aí ele diz, e os servos saindo pelo caminho, versículo 10, ajuntaram todos quanto encontraram. Isso daqui é maravilhoso. Porque sobre nós está uma responsabilidade de ir e pregar o evangelho, sim ou não? Sim. O problema, irmão, é que nós escolhemos para quem pregar. E os servos, eles saíram e eles encontraram todos quanto pregaram e chamaram todos quanto eles encontraram. Tanto maus, como, olha aí, porque o convite para a festa não depende da sua conduta. O convite é a salvação não depende do que você fez ou faz, depende do que Cristo fez por você. Basta você crer ou não. Basta você crer ou não, aceitar o convite ou não. A partir daí começa outra caminhada, que nós vamos ver aqui. Mas eles saíram, e a todos quanto eles encontraram, eles chamaram. Porque o rei disse, chamem todos. E aí nós saímos e ficamos escolhendo. Não, aquele ali vai me dar lucro. Aquele ali vai me dar despesa. Aquele ali vai me dar trabalho. Não, aquele ali, é assim ou não é, irmão? Não, aquele ali está com a vida toda torta. Meu Deus, eu não vou nem mexer, senão eu vou ter retaliação. Irmão, eu sei. Você pensa que eu já não pensei assim também? Meu Deus, aquele ali precisa de uma libertação grande, eu não vou nem mexer, porque senão minha família vai ser retalhada. Eu vou sofrer perseguição espiritual. Irmão, não é o que o rei está dizendo. Porque nós também não éramos dignos, mas ele nos escolheu. Ou você se acha digno? Nós não somos, mas ele nos escolheu, e é para nós fazermos o mesmo, porque nós somos os seus servos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Tanto maus como bons, versículo 10, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Olha que interessante, nós somos tanto a noiva, quanto os convidados. Na parábola, quando Jesus está dizendo, vai e chama os convidados para a festa de núpcias, ele está dizendo, os convidados serão a noiva também. Continua aí, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes. Qual que era o critério para participar da festa? Vestes de núpcias. Então você tinha que ser convidado, amém? O convite não dependia de quem você era, não dependia do que você fez ou deixou de fazer, simplesmente de aceitar ou não. E aí nesse momento, você entra. Só que, para participar e permanecer na festa, tinha um outro critério. Agora, você precisava estar trajado com vestes de núpcias. E tinha um cidadão ali que não estava com vestes nupciais. Quando o rei entrou para ver os convidados, e isso ele vai fazer com todos, não vai passar um despercebido aos seus olhos. Não adianta você se esconder atrás da veste do seu esposo, ou da sua esposa, não vai dar certo. Não adianta você se esconder atrás da veste do seu pai ou da sua mãe, o rei vai ver. O dia declarará. E o dia é Cristo. Naquele dia do tribunal, irmãos, tudo vai estar nu. Tudo está nu diante dos olhos do Senhor. Não há coisa oculta diante dos olhos dele. Tudo já está nu diante dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que o dia declarará. Por quê? Porque as vestes nupciais estão ligadas às nossas obras, às obras de justiça. A ênfase da parábola é as obras de justiça dos santos. Porque as vestes nupciais estão ligadas com as obras que praticamos depois de salvos.
Esse primeiro convite, a Bíblia diz em Gálatas, que todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo, foste revestido. Então, fala de uma obra que eu e você não precisamos fazer, mas que Cristo fez, e que Ele nos revestiu, nos deixou apto. Só que agora existe uma veste que eu e você tem que tecer, que nós temos que tecer, e essa veste são as vestes nupciais, que nos prepara para as bodas, para a grande festa que é o reino, porque as bodas apontam para o reino de Cristo. E quando Cristo voltar, Ele estabelecerá o seu reino, e nós já adentraremos com Ele, começando com festa, porque nosso Deus é um Deus de festa, amém? E ali, irmãos, Ele vai avaliar se você está vestido ou não. E essa veste agora depende de mim e depende de você. Cooperarmos com Deus, cooperarmos com o seu Espírito, porque até mesmo essa veste Ele nos ajuda a tecer. Ele nos dá o padrão de tecer a veste. Ele nos mostra como nós devemos tecer a veste. Vamos ler isso? Vocês estão com esse olho para mim aí, não estão... Sei que vocês não estão crendo. Então vai lá para Apocalipse. Apocalipse 19. 19:7. Quero te mostrar alguns textos aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Opa, enroscou aqui. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Volta um pouquinho, Apocalipse 16:15. Eis que venho sem demora, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Você sabia que por muito tempo a igreja pensou que essas roupas eram roupa? E a maioria dos crentes dormiam, irmão, no calor do Nordeste de 40 graus, ele dormia de blusa e calça, porque se tivesse alguma parte descoberta do seu corpo, Jesus voltasse, ele não seria arrebatado. Irmão. Está vendo como que a falta de compreensão na palavra nos leva para o cativeiro? Cauteriza a nossa mente e ao invés de nos libertar, nos aprisiona. É verdade ou não é verdade? Infelizmente, algumas igrejas ainda estão interpretando errado as Escrituras. E ainda existem usos e costumes que ao invés de liberar a pessoa para a vida com Deus, aprisiona a pessoa. Ao invés de revelar a graça, que é o poder que nos capacita para não pecarmos mais e vivermos a vida plena do Espírito, prega conjuntos de regras e condutas que a pessoa se vê dentro de uma prisão, achando que aquilo agrada a Deus. Não, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso que agrada a Deus. É você poder pecar, mas dizer, pelo poder de Jesus em mim, eu escolho a santidade, porque eu sou santo. É você poder ir lá, mas você fala, eu não vou, porque eu quero testemunhar o amor, eu não quero ser pedra de tropeço e pedra de escândalo na vida de ninguém. Isso sim é liberdade. Não é você dizer não pode. Irmão, esse negócio de não pode acabou no nosso meio. Não é mais o que eu posso, não posso, é o que eu devo ou não devo. Por amor a Ele, por amor àquele que morreu por mim e me resgatou. Amém? Amém? Para que não ande nu. Ele vem como ladrão, irmãos. Para que possamos reinar com Cristo, precisamos ter as vestes aprontadas, preparadas. Você já viu uma noiva entrar no casamento sem veste? Você reconheceria uma noiva se ela entrasse comum igual aos outros? Como que nós reconhecemos a noiva? Pelas vestes. A hora que ela entra no salão, fala, essa é a noiva. Aí todo mundo já levanta, chegou a noiva. Ela é a noiva.
E assim será conosco na vinda de Cristo. Olha o Apocalipse 3. Aguenta aí, irmãos. Essa mensagem é para nós nos dias de hoje. Porque essa mensagem é a igreja de Laodiceia. E você sabe o que quer dizer Laodiceia? Pergunta para o irmão do seu lado se ele sabe. Laô vem da palavra laico. E Diceia vem da palavra povo, né? Laico vem Lau vem da palavra povo. Diceia dos últimos dias, porque aonde a igreja onde o povo domina. Existia um grupo na época de Jesus chamado dos Nicolaítas, que eram tidos como dominadores do povo. Aqueles que exerciam poder sobre o povo. E essa igreja de Laodiceia é o contrário. É uma igreja onde o povo domina. Não tem sacerdote mais. O povo que faz o que tem que se fazer. É o povo que manda. Eu vou ser mais claro, porque às vezes não estou sendo claro. É aquela igreja em que o cara que tem dinheiro que manda. Entendeu? É a igreja que junta uma assembleia, junta um conselho e fala assim, vamos tirar o pastor. Porque quem manda somos nós. Esse tipo de igreja, para ficar mais claro. É a igreja dos últimos dias. É a igreja de hoje. Olha o que Jesus vai falar para ela. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Versículo 15. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Jesus está aconselhando. Te aconselho que de mim compre roupas brancas, para que você não ande nu mais. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, agora que fomos salvos, nós precisamos manifestar as obras de Deus, para que nossas vestes estejam preparadas para um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Irmão, a minha mensagem para você é, eu não sei o que você está esperando, para se dispor a servir a esse Deus, para ter um compromisso sério com Ele. Eu não sei o que você está esperando Jesus voltar? Irmão, não vai dar tempo. Volta lá para Mateus 22. Versículo 12. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Por que ele emudeceu, irmão? Não tinha argumento. Sabe quando a pessoa te pega cá, fazendo a coisa errada, no flagra? O que você está fazendo? Você já fala, o que eu vou falar agora? Não tem nem justificativa. Emudeceu. Por que emudeceu? Porque ele sabia o que teria que ser feito e não fez. Ele sabia que ele precisava estar vestido com veste de núpcias, mas ele não quis se envolver com o rei, se envolver com o noivo. Ele não quis se preparar para o noivo. Assim somos nós. Quando aceitamos o convite, nos batizamos, aceitamos a Deus, aceitamos a sua salvação, cremos
que Ele é Senhor e Salvador. Mas agora, não nos aprontamos para a sua vinda, para as bodas, servindo, honrando, servindo nossos irmãos e praticando obras de justiça. Essa é a mensagem que você está mandando. É a mesma dele. Vai chegar diante dele no dia e vai ter que ficar quieto, irmão. Por quê? Porque não vai ter argumento. Não vai ter do que escapar. E olha o que acontece. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas, ali haverá pranto, porque muitos são chamados, mas poucos. Quantos que o rei mandou chamar? Digam todos. Todos quanto você encontrar no caminho você chama. Agora, escolhidos, somente aqueles que praticaram obras de justiça e teceram suas vestes. Somente esses serão escolhidos para a festa. E quem não estiver com as suas vestes prontas, não reinará com Cristo. Irmão, a mensagem é muito simples. A mensagem é bem tranquila. Sim ou não? Sim. Porque o nosso Deus é amor. O nosso Deus é longânimo, gracioso. E Ele nos revela isso hoje, nos despertando para mudarmos as nossas atitudes diariamente. Irmão, a partir de agora, não adianta, irmão, a igreja está cheia, glória a Deus. Mas muito mais de que ver a igreja cheia de pessoas, eu quero ver a igreja cheia de discípulos. Muito mais de que nós temos uma multidão aqui, nós queremos ter discípulos, pessoas comprometidas com o reino. Pessoas que não só creram no reino, que vivem um reino, mas que pregam um reino. É isso que Jesus quer de você. Eu creio que Jesus não veio em vão te salvar, veio? Não. Irmão, então volte para a célula que você saiu. Parou de ir na célula, volte para a célula. Parou de estar em comunhão com os irmãos, volte para a comunhão com os irmãos. Parou de querer servir, desanimou, está difícil, lutas e tribulações nós temos todos os dias. Não pensa você que eu também não tenho. Eu tenho. Mas isso não pode me desanimar a buscar aquilo que realmente é importante. A dar importância àquilo que realmente é importante. O que é importante? O reino dos céus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Isso é o mais importante na nossa vida. Pastor, mas eu me ofendi com alguém, a pessoa me maltratou. Irmão, para de perder tempo com ofensa. Para de perder tempo com essas coisas. Essas coisas não podem te impedir de servir a Deus. Você imagina se os servos parassem de pregar porque aqueles a quem eles foram enviados o ultrajaram e ofenderam eles, e mataram ainda. Esses servos não estariam qualificados para as bodas. Mas os servos, mesmo sendo ofendidos, mortos, eles não deixaram de pregar, enfrentaram as perseguições, enfrentaram as calúnias, enfrentaram as ofensas e pregaram. Só pararam quando foram mortos mesmo. Mas mesmo que eles foram mortos, outros se levantaram por causa da morte dele. Se ele foi morto por causa do nome de Cristo, eu também vou pregar esse evangelho, porque ele é a verdade, ele é o poder para a salvação de todo o que crê. Então eu não vou perder tempo mais com essas coisas. Jesus nos chama de servos, e nós estamos vivendo na igreja dos últimos dias. Então, irmão, se mataram o próprio Cristo, se perseguiram a Ele, você acha que não vão te perseguir? Vão te perseguir. Mas isso deve ser motivo para você se animar ainda mais. Por quê? Porque no seu coração, você pode ter a certeza que você está praticando obras de justiça, e que naquele dia, você entrará na festa juntamente com Ele, nas bodas, e Ele dirá: minha noiva se aprontou, se ataviou. E nós estaremos e reinaremos com Ele para todo sempre, irmão. Ainda que você não consiga vislumbrar isso, porque nós não conseguimos mesmo, a nossa mente é limitada, mas pela fé, que o que agrada mais a Deus é isso. Eu não consigo ver, mas eu creio, e vou viver isso pela fé.
Porque bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Que nós possamos nos aprontar.